Vamos iniciar nossa leitura em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e a graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu protetor, anjo da minha guarda, intercedei por mim. Envia teu Espírito Santo para que eu compreenda e acolha a tua santa palavra, que eu te conheça e te faça conhecer, te ame e te faça amar, te sirva e te faça servir, te louve e faça louvar por todas as criaturas. Faze, ó Pai, que pela leitura da palavra os pecadores se convertam, os justos perseverem na graça e todos consigamos a vida eterna. Amém. Epístola de São Paulo aos Hebreus. Parte 2. Exortação à fidelidade e à perseverança. Do capítulo 10, a partir do versículo 19, ao capítulo 11, versículo 40. Jesus nos abriu caminho novo. Por este motivo, irmãos, temos ampla confiança de poder entrar no santuário eterno em virtude do sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo que nos abriu através do véu, isto é, o caminho de seu próprio corpo. E dado que temos um sumo sacerdote estabelecido sobre a casa de Deus, acheguemo-nos a ele com coração sincero, com plena firmeza da fé, o mais íntimo da alma, isento de toda mácula de pecado e o corpo lavado com a água purificadora do batismo. Conservemo-nos firmemente apegados à nossa esperança, porque é fiel aquele cuja promessa aguardamos. Olhemos uns pelos outros para estímulo à caridade e às boas obras. Não abandonemos a nossa assembleia, como é costume de alguns, mas admoestemo-nos mutuamente, e tanto mais quanto vedes aproximar-se o grande dia. Castigo da apostasia. Depois de termos recebido e conhecido a verdade, se a abandonarmos voluntariamente, já não haverá sacrifício para expiar este pecado. Só teremos que esperar um juízo tremendo e o fogo ardente que há de devorar os rebeldes. Se alguém transgredir a lei de Moisés, e isto provado com 2 ou 3 testemunhas, deverá ser morto sem misericórdia. Quanto pior castigo julgais que merece quem calcar aos pés o Filho de Deus, profanar o sangue da aliança em que foi santificado e ultrajar o Espírito Santo, autor da graça. Pois bem sabemos quem é que disse: minha é a vingança, eu a exercerei. Deuteronômio 32, 35. E ainda, o Senhor julgará o seu povo. Salmo 134, 14. É horrendo cair nas mãos de Deus vivo. Recompensa da fidelidade. Lembrai-vos dos dias de outrora, logo que fostes iluminados, quão longas e dolorosas lutas sustentastes, seja tornando-vos alvo de toda espécie de opróbrios e humilhações, seja tomando moralmente parte nos sofrimentos daqueles que os tiveram que suportar. Não só vos compadecestes dos encarcerados, mas aceitastes com alegria a confiscação dos vossos bens, pela certeza de possuirdes riquezas muito melhores e imperecíveis. Não percais esta convicção, a que está vinculada uma grande recompensa, pois vos é necessária a perseverança para fazerdes a vontade de Deus e alcançardes os bens prometidos. Ainda um pouco de tempo, sem dúvida bem pouco, e o que há de vir virá e não tardará. Meu justo viverá da fé. Porém, se ele desfalecer, meu coração já não se agradará dele. Abacuque 2:3. Não somos absolutamente de perder o ânimo por nossa ruína, somos de manter a fé para nossa salvação. Exemplo dos heróis do Antigo Testamento. A fé é o fundamento da esperança, é a certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória dos nossos antepassados. Pela fé reconhecemos que o mundo foi formado pela palavra de Deus e que as coisas visíveis se originaram do invisível.
Pela fé, Abel ofereceu a Deus um sacrifício bem superior ao de Caim e mereceu ser chamado justo, porque Deus aceitou as suas ofertas. Graças a ela, que apesar de sua morte, ele ainda fala. Pela fé, Enoque foi arrebatado sem ter conhecido a morte, e não foi achado porquanto Deus o arrebatou. Mas a Escritura diz que antes de ser arrebatado, ele tinha agradado a Deus. Gênesis 5:24. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia, primeiro, que Ele existe e que recompensa os que o procuram. Pela fé na palavra de Deus, Noé foi avisado a respeito dos acontecimentos imprevisíveis. Cheio de santo temor, construiu a arca para salvar a sua família. Pela fé, ele condenou o mundo e se tornou o herdeiro da justificação mediante a fé. Foi pela fé que Abraão, obedecendo ao apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança, e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela fé que ele habitou na terra prometida, como em terra estrangeira, habitando aí em tendas com Isaque e Jacó, co-herdeiros da mesma promessa. Porque tinha a esperança fixa na cidade assentada sobre os fundamentos eternos, cujo arquiteto e construtor é Deus. Foi pela fé que a própria Sara cobrou o vigor de conceber, apesar de sua idade avançada, porque acreditou na fidelidade daquele que lhe havia prometido. Assim, de um só homem quase morto nasceu uma posteridade tão numerosa como as estrelas do céu e inumerável como os grãos de areia da praia do mar. Foi na fé que todos os nossos pais morreram, embora sem atingir o que lhes tinha sido prometido, viram-no e o saudaram de longe, confessando que eram só estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Gênesis 23:4. Dizendo isso, declaravam que buscavam uma pátria, e se referissem àquela donde saíram, ocasião teriam de tornar a ela. Mas não, eles aspiravam a uma pátria melhor, isto é, a celestial. Por isso, Deus não se dedigna de ser chamado seu Deus. De fato, ele lhes preparou uma cidade. Foi pela sua fé que Abraão, submetido à prova, ofereceu Isaque, seu único filho, depois de ter recebido a promessa e ouvido as palavras. Uma posteridade com o teu nome te será dada em Isaque. Gênesis 21:12. Estava ciente de que Deus é poderoso até para ressuscitar alguém dentre os mortos. Assim, ele conseguiu que seu filho lhe fosse devolvido, e isso é um ensinamento para nós. Foi inspirado pela fé que Isaque deu a Jacó e a Esaú uma bênção em vista dos acontecimentos futuros. Foi pela fé que Jacó, estando para morrer, abençoou cada um dos filhos de José e venerou a extremidade do seu bastão. Foi pela fé que José, quando estava para morrer, fez menção da partida dos filhos de Israel e dispôs a respeito dos seus despojos. Foi pela fé que os pais de Moisés, vendo nele uma criança encantadora, o esconderam durante 3 meses e não temeram o édito real. Foi pela fé que Moisés, uma vez crescido, renunciou a ser tido como filho da filha do faraó, preferindo participar da sorte infeliz do povo de Deus a fruir dos prazeres culpáveis e passageiros. Com os olhos fixos na recompensa, considerava os ultrajes por amor de Cristo como um bem mais precioso que todos os tesouros dos egípcios. Foi pela fé que deixou o Egito, não temendo a cólera do rei, com tanta segurança como estivesse vendo o invisível. Foi pela fé que mandou celebrar a Páscoa e aspergir os portais com sangue, para que o anjo exterminador dos primogênitos poupasse os dos filhos israelitas. Foi pela fé que os fez atravessar o Mar Vermelho, como por terreno seco, ao passo que os egípcios que se atreveram a persegui-los foram afogados. Foi pela fé que desabaram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Foi pela fé que Raabe, a meretriz, não pereceu com aqueles que resistiram, por ter dado asilo aos espias. Que mais direi? Faltar-me-á o tempo,
se falar de Gedeão, Baraque, Sansão, Jefte, Davi, Samuel e dos profetas. Graças à sua fé conquistaram reinos, praticaram a justiça, viram-se realizar as promessas. Taparam bocas de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam ao fio da espada, triunfaram de enfermidades, foram corajosos na guerra e puseram em debandada exércitos estrangeiros. Devolveram vivos às suas mães os filhos mortos. Alguns foram torturados por recusarem ser libertados, movidos pela esperança de uma ressurreição mais gloriosa. Outros sofreram escárnio e açoites, cadeias e prisões. Foram apedrejados, massacrados, cerrados ao meio, mortos a fio da espada. Andaram errantes, vestidos de pele de ovelha e de cabra, necessitados de tudo, perseguidos e maltratados. Homens de que o mundo não era digno. Refugiaram-se nas solidões das montanhas, nas cavernas e em antros subterrâneos. E, no entanto, todos estes mártires da fé não conheceram a realização das promessas, porque Deus, que tinha para nós uma sorte melhor, não quis que eles chegassem sem nós à perfeição da felicidade.